Oiê! Aqui estamos nós na quarta semana do nosso curso Quintal das Emoções. Estou muito feliz por você ter chegado até aqui, ter se dedicado nessas semanas, né? Porque não era só assistir as aulas, a gente teve um monte de atividade prática. E se você está aqui vendo esse vídeo comigo é porque você já pôs muita coisa aí no teu dia a dia, na sua rotina, já refletiu sobre como as emoções agem dentro de você, quais são os padrões mentais que desencadeiam aí reações emocionais, entendeu a linha do tempo das tuas emoções, né, em que circunstâncias elas acontecem, qual que é o pré-requisito, enfim. Tem um monte de coisa nova aí acontecendo e na semana passada a gente falou sobre as emoções das outras pessoas. Como perceber, como entender o que a outra pessoa está sentindo, o que está acontecendo com ela. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com as emoções das outras pessoas. Tá preparada? Vamos lá? Bom, quando a gente fala sobre as emoções dos outros, lidar com as emoções dos outros, é muito comum, né, quando a gente está falando de inteligência emocional, as pessoas falarem muito: nossa, Cíntia, mas eu até tenho inteligência emocional, o problema é que o meu chefe, o problema é que a minha mãe, o problema é que o meu marido, ele tem uma capacidade absurda de me tirar do controle emocional, uma coisa muito louca, como é que a pessoa consegue uma coisa dessa, enfim. O que está acontecendo é que a pessoa está esquecendo de um detalhe muito importante. Ela está terceirizando para uma outra pessoa algo que tem a ver com ela apenas, né? A gente conversou na semana passada sobre as coisas que acontecem no mundo serem estímulos e o que na verdade muda de pessoa para pessoa é como cada pessoa reage e recebe esse tipo de estímulo. Então, quando você fala que o seu chefe consegue tirar o seu pior, o que na verdade você está dizendo é que tem algo aí na tua história, na tua linha do tempo emocional, que faz com que aquele tipo de comportamento gere tais sensações e tais emoções em você por causa da sua história, de como você vive, dos valores que você tem. Então, essas reações emocionais, né, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. E é muito importante você se lembrar disso. E é importante você se lembrar disso, por quê? Porque quando alguém também vier conversar com você, ou vier te falar alguma coisa, te dar algum feedback, sabe aquele tal feedback que na verdade é tô aqui reclamando de algo que você fez? Muito normal, né, nas empresas. Eu preciso dar um feedback pro fulano. Quer dizer, vou lá dar uma bronca, vou lá falar de algo que ele fez que não é tão legal e tal. Quando alguém vem te dar um feedback ou quando alguém vem te falar sobre alguma coisa que você fez e que a pessoa não gostou e que não foi tão bom, na verdade ela tá falando dela, ela não tá falando de você. Só que a gente traz isso pra gente, né? Por que ela tá falando dela? Porque ela tá falando sobre como o seu estímulo é recebido por ela. Entende que é a mesma situação que eu falei agora há pouco sobre você? Assim como o mundo tem um monte de estímulo e você dá o tom, a outra pessoa também. Então, às vezes, um comportamento teu específico, sei lá, eu sou muito sarcástica, eu faço muita piada, às vezes eu sou um pouco ácida e tal. Tem gente que fica de boa, leva isso numa boa. Tem gente que é extremamente magoado, porque percebi que você me deu uma patada. E não, gente, se eu tiver que falar alguma coisa pra alguém, eu vou ser muito direta, eu não vou ficar com sarcasmo ou com piadinha, não, eu já vou bem direto ao ponto. Mas as pessoas, de alguma maneira, pela história delas, recebem aquilo daquele jeito. Isso tem a ver com ela, não tem a ver com você diretamente. Louco isso, né? Mas é importante a gente fazer esse exercício. Por quê? Pra gente não abraçar aquele feedback ou aquela coisa que a pessoa tá falando de uma maneira pessoal, de uma maneira, tem algo de errado comigo. Porque quando alguém faz uma crítica, o seu crítico, nossa, se infla, né? Ele, dá uma inchada ali, fica puto da vida, não fica? Ninguém gosta de ser repreendido ou de ter algum tipo de comportamento criticado e tal. Mas foca nisso que eu tô te falando. Esse tipo de feedback tem muito mais a ver com a pessoa do que com você.
partir disso, a gente tem que retomar um assunto que foi falado na aula passada, que é o assunto das necessidades das outras pessoas. Eu pedi tanto para você fazer essa tarefa de pensar nas pessoas que você mais convive, que você mais gosta, que estão mais perto de você, quais são as necessidades que essas pessoas têm. Por que que eu pedi isso? Porque quando a gente começa a ter clareza dessas necessidades, a gente começa a perceber que aquelas críticas, ou que aquelas brigas, ou que aquelas conversas mais difíceis, elas estão muito relacionadas a essas necessidades dessas pessoas que não foram atendidas. E aí, eu vou te confessar uma coisa, que é um medo que eu tenho aqui dentro de mim, que é, toda vez que eu falo esse tipo de coisa, tem sempre um prestativo, porque tem um prestativo aí dentro de você, mesmo ele sendo baixinho, ele tá aí. Quando eu falo isso, a gente tem que perceber as necessidades dos outros e tal, né, e tal, a pessoa já pensa assim, então quer dizer que eu tenho que sair por aí atendendo a necessidade de todo mundo, fazendo o que as pessoas precisam e tal, não sei o quê. Não é bem assim, né? Uma das coisas que mais gera desgaste emocional é a nossa incapacidade de falar não. E por que que a gente tem essa incapacidade de falar não? Né? Eu tô falando isso porque para você não sair por aí falando sim para todas as necessidades de todo mundo. A gente tem essa dificuldade de falar não porque no fundo a gente quer ser amado. O ser humano, ele vive nesse processo de querer ser amado o tempo inteiro, querer ser aceito pelo grupo o tempo inteiro. Né? A gente sobreviveu muito porque a gente vivia em grupo, né? Um grupo é sempre mais forte. E pra gente continuar no grupo, a gente tem que fazer coisas que o grupo apoie, não é assim? Tem isso aí na sua cabeça, tem esse lado homem das cavernas, esse lado animal aí dentro de você. E aí você fica nesse esforço por ser amado e você tem toda essa dificuldade de falar um não para alguém, ou negar um pedido, ou negar algo para alguma pessoa, porque se falar, se eu falar não, a pessoa vai ficar triste comigo, a pessoa vai se magoar, a pessoa sei lá o quê. E aí você sai falando sim para todo mundo. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas que no sábado elas marcam, elas aceitam, né? 25 convites de coisas, então é aniversário, churrasco, a festa de não sei quem, o casamento de não sei o que lá, elas aceitam tudo. Porque elas não querem que esses amigos, que essas pessoas fiquem chateadas, fiquem tristes com ela. Então ela aceita tudo. Beleza, gente. Ela vai conseguir nos 25 eventos que ela marcou? Não, não vai conseguir. E o que vai acontecer? A pessoa vai ficar triste de fato. Entende que a gente só fica tentando ganhar tempo? A gente só fica tentando prolongar o inevitável? Quando, na verdade, se a gente de fato fosse realista, fosse sincero com as pessoas, né? Isso não aconteceria. Por quê? Porque quando a gente joga limpo e a gente é sincero e a gente fala a real, talvez a pessoa na hora fique meio chateada e tal, mas depois, ok, a vida segue. O problema é a expectativa que você gera, né? Quando você aceita um convite ou quando você fala assim para um monte de coisa e depois você não consegue cumprir. Então, você tá, na verdade, pedindo esmola de atenção, de amor, porque é isso, né? Uma semana a mais, 2 semanas a mais. Então, como é que a gente deve olhar para as necessidades, as nossas e as das outras pessoas? Porque é isso, eu não quero que você só olhe para as necessidades dos outros, eu quero que você olhe para as suas necessidades também. Tem uma frase muito boa que a mãe de uma amiga minha falava, que o não para fora é o sim para dentro. Cada vez que você fala não para uma outra pessoa, você está falando sim para alguma necessidade sua. Então, se alguém me convida, já falei acho que aqui nas aulas, né, que eu odeio chá de bebê, é uma das coisas que eu mais detesto, né? Fico com aquela cara, fico com mau humor, fico irritada. Eu não sou uma pessoa legal para chá de bebê, entendeu? Pra que eu vou ficar falando pra pessoa que eu vou? Então, quando as minhas amigas me convidam, liga, manda convite, eu falo, olha, fulana, você sabe que eu te adoro, amo seu filho, vai ser um lobinho lindo, mas chá de bebê, cara, não é comigo. Me manda aí o presente, eu compro, a gente toma um café depois, eu te entrego, mas o evento assim, eu não curto. Gente, a gente tem que lançar a real. Eu podia mentir, eu podia falar que eu tô trabalhando, porque quando a gente fala, eu tô trabalhando, as pessoas, nossa, coitada, né? Trabalha no final de semana. Não vou mentir, vou falar a real, a gente tem que ser
realista com as nossas emoções, com as nossas necessidades, também com as necessidades dos outros. Se a pessoa te convidou para uma festa dessa, para um evento desse, é porque a tua presença é importante, é porque ela tem consideração por você, ela gosta de você, mas não necessariamente as coisas precisam ser exatamente como a outra pessoa quer ou exatamente como você quer. Tem que achar um meio do caminho, tem que ter um acordo aí. E aí, antes de retomar aqui nossa conversa, eu queria te lembrar de uma coisa, reforçar uma coisa aqui. Quando a gente está olhando para a relação com as outras pessoas, a gente precisa lembrar de uma regra fundamental. Eu falo sempre isso nas minhas aulas, nos meus cursos, que para a gente poder ter um maior controle emocional, a gente precisa lembrar dos 4 pilares do Zen Budismo. Quem já foi meu aluno aqui, já me conhece de outros momentos, sabe o quão eu acho importante a gente colocar em prática os 4 pilares do Zen Budismo na nossa rotina. Ai, Cíntia, vai falar de religião agora? Gente, preciso falar. É importante. Por que é importante? Você sabe quais são os 4 pilares do Zen Budismo? Vou falar aqui pra você e tem que fazer com a mãozinha ainda, que é: cuida da sua vida. Cara, esses pilares mudam o mundo seria outro se cada um cuidasse da sua vida, se cada um olhasse para suas próprias coisas e se responsabilizasse pelas próprias coisas. E quando a gente fala de controle emocional, de lidar com as outras pessoas, a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar e olhar para as nossas coisas. O que eu estou dizendo aqui na aula hoje é que você é responsável pelas suas emoções, pelo que você sente, não é o outro. Para com essa história de colocar culpa no outro, de falar que é o seu chefe, que é a sua mãe. É você, é como você percebe e sente as coisas. E aí, você vai mudar as pessoas, né? O seu círculo de poder, o seu círculo de capacidade de ação e de transformação tá aí em você. Não tá no outro, não tá no mundo. Ah, mas eu mudei, porque o meu marido, ele era assim quando a gente casou. Ok, até entendo, porque foi um processo que ele também aceitou, não foi você que mudou. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não tá afim, né? Sabe clínica de reabilitação? Se a pessoa vai por livre e espontânea vontade, o tratamento flui. Se a pessoa vai lá à força, o processo é completamente diferente. Então é disso que eu tô falando. Se responsabilize pelo que você sente. Recado dado, podemos continuar a nossa aula. E hoje eu quero falar de uma emoção específica que, teoricamente, as outras pessoas geram na gente, que é a raiva. Vamos falar sobre a raiva. Por que a raiva entrou aqui? Porque com toda certeza você deve ter aí na sua memória, na sua cabeça, na sua história, situações com certas pessoas que te geraram muita raiva. E deve ter sim pessoas aí na sua vida que, segundo você, estimulam demais o seu processo de raiva. Por que eu tô falando segundo você, né? Por quê? Porque na verdade não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da raiva. A raiva, como toda emoção, como a gente já conversou aqui, ela é uma reação às coisas que estão acontecendo fora da gente ou a algum conteúdo interno, alguma memória, né, que você, enfim, tem e tal. E o que acontece? Como é um estímulo, o nosso corpo vai reagir a isso, vai ter uma reação. E a raiva, a reação física mesmo da raiva, ela dura 1 minuto e meio, ou seja, 90 segundos. Cara, a sua raiva então, né, se acontece alguma coisa, o cara fecha o seu carro, alguém te fala uma grosseria e tal, o seu corpo vai estar reagindo a esse estímulo durante 1 minuto e meio. Só isso, 90 segundinhos. E aí você deve estar pensando, nossa, Cíntia, tem certeza? 90 segundos, tô achando esquisito esse número aí. Por que é esquisito esse número? Porque na verdade, quando esses 90 segundos eles acabam, eles passam, o que você faz? O que você pensa? Você pensa assim, que a gente já conversou sobre isso, né? Porque você é uma pessoa que você gosta de abraçar uma dorzinha aí. Você fala, não, essa raiva não vai passar, essa raiva vai ficar aqui comigo porque eu gosto de passar raiva. E aí,
você entra num processo mental de ficar lembrando da situação, de ficar recriando a situação na sua mente, sabe? Refazendo as falas. Aí você chega na tua casa, aí você conta que você tomou uma fechada, que o cara dirigia que nem um maluco. Ou se você estiver indo pro trabalho, você chega no trabalho, você conta pra todo mundo, pro seu gerente, pro seu analista, e você fala da história, e você fala... Enfim, o seu assunto do dia vai ser trânsito, como as pessoas dirigem loucamente, como o ser humano é bizarro quando tá dentro do carro. Ou seja, você pega aqueles 90 segundos e transforma em, sei lá, 12 horas. Porque você entra num processo mental estimulante daquilo. Por que eu tô falando isso assim com tanta veemência nessa aula? Porque isso acontece na nossa relação com as pessoas, pela nossa história, pela nossa linha aí, né, emocional, nossa linha de tempo emocional. Então a pessoa faz alguma coisa, tem gente que fica com raiva na hora, mas não entra nesse flow aí. Já tem gente que entra. Então, em relação à raiva, medo, impaciência, dá uma pensada nas pessoas que normalmente geram e estimulam isso em você, se a culpa não é tua em continuar a sentir aquilo, em continuar a levar aquilo pro resto do seu dia. E eu já vou te responder que com toda certeza sim, é muito comum, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa, nossa gente, que eu, pelo amor de Deus, a gente não se entendia. Assim, não tinha uma vírgula que a gente se entendia na vida. Então, o que acontecia? Cada coisa que ela fazia que me incomodava, nossa, eu ficava num diálogo interno negativo, né? Que louca, não aguento mais, que não sei o quê. E aí eu ia almoçar, falava sobre aquilo no almoço, aí eu voltava tarde, já voltava com aquele ranço. Tá vendo que o processo é todo meu interno, é tudo culpa minha, né? Eu não tava ali, cuidando da minha vida. Eu tava ali pensando nela, o que ela tinha de errado, qual era o problema dela. Quando, na verdade, ela tava lá vivendo a vida dela normalmente e eu tava me impregnando desse estado emocional que não é legal. E eu sei que todos esses processos, perceber as necessidades dos outros, entender as suas necessidades, falar sobre as suas necessidades, se responsabilizar, trazer para você, cuidar da sua vida, entender esse caminho de esticar ou não os nossos processos emocionais para além dos 90 segundos, tudo isso é um super desafio. Só que lidar com as pessoas, se conectar com as pessoas é desafiador mesmo. Pra gente sair dessa autocentralização que a gente tá, né? Porque a gente tá muito autocentrado, vai doer mesmo, é normal, né? Te chacoalha, te tira do seu lugar comum, te tira da sua zona de conforto. Mas se de fato você quer se relacionar de uma maneira melhor com você e com as outras pessoas, isso vai ser inevitável. Você vai precisar se esticar até o outro, entender o outro, fazer esse primeiro esforço, dar algo seu para essa relação. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, Cíntia, mas não adianta, né? Eu fico lá fazendo, o outro não faz. Não é assim. Não é verdade. Um processo empático, um processo de troca, ele acontece até com bicho. Vocês já viram aquelas cenas daqueles cachorros super nervosos, traumatizados, sei lá o que o veterinário vai lá e vai, põe a comida e vai se aproximando e não sei o que. Cara, depois de 1 mês, 2 meses, o bichinho tá lá comendo na mão dele, aceitando carinho. Não tem como, gente. Se um cachorrinho é assim, por que um ser humano que tem processos emocionais muito parecidos com o animal, porque o nosso processo base, né, emocional é animal, a nossa racionalidade ela vem depois disso, né? Por que isso não vai acontecer? As pessoas, processos empáticos, e quando a gente de fato quer se conectar, não tem como o outro fugir. Vai rolar conexão sim, acredita em mim. Vamos lá então para o conteúdo prático dessa semana. Te desejo muita sorte e que você de verdade consiga sair desse seu lugar aí, tá bom? Beijo, a gente se vê na aula prática.